Olá, querido aluno. Nessa aula de hoje iremos resolver mais um problema relacionado ao cálculo do trabalho, ok? Trabalho de uma força constante. Então vamos lá para a questão, pessoal. Um bloco de massa 2 kg é puxado por uma distância d em metros em um piso horizontal por uma força constante de 7 newtons. Essa força realiza um trabalho de 14 joules e essa força ela faz um ângulo de 60 graus com a horizontal, ok? A questão ainda dá o cosseno de 60, que é meio, ok? Porque a questão deu o cosseno de 60, pessoal? Porque na definição de trabalho exige-se o cosseno do ângulo formado entre o vetor trabalho e o vetor deslocamento, ok? E a questão quer, pessoal, justamente o deslocamento. Primeiro passo para atacar uma questão: separa as grandezas conhecidas, ok? O que a questão te dá? Ela te dá a massa do objeto, ok? Ela te dá a força aplicada nesse objeto, que é 7 newtons, ok? A força. E essa força gera um trabalho de 14 joules. E a força é aplicada fazendo um ângulo de 60 graus com a horizontal, ok? Galera, a gente tem que entender que o deslocamento e a força são vetores, ok? E ambos vão fazer, nesse caso, um ângulo de 60 graus, certo? Ou seja, aqui eu tenho meu deslocamento, é na horizontal, e aqui o vetor força em vermelho, e esses dois vetores estão fazendo um ângulo de 60 graus. Certinho? Então, aí a gente vai usar a definição de trabalho nessa questão para poder determinar o deslocamento D, ok? Vejamos, o trabalho de uma força é o módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. A questão diz que o trabalho é 14, a força 7 newtons, o deslocamento é o que queremos e cosseno do ângulo entre os dois, que nesse caso é 60 graus. A questão, pessoal, dá o valor do cosseno de 60, ok? Nesse caso é meio, certo? Ela fala que cosseno de 60 é 0,5, ou seja, 5 décimos, né? Que é 5 sobre 10, dá para simplificar, fica meio, não é isso? E a gente coloca dessa forma fracionária que fica melhor de manipular, certo? Ou seja, apareceu esse 2 dividindo, agora ele passa para a esquerda multiplicando, ok? Aí fica 14 vezes 2 é igual a 7D. 14 vezes 2 dá 28, 7D, ok? E daí, pessoal, 7 está multiplicando, passa dividindo, fica 28 sobre 7 é o deslocamento. 28 sobre 7 dá 4, não é isso? Portanto, o deslocamento, nesse caso, é 4 metros, ok? Então, pessoal, se atenha, tá? Quando você for atacar a questão. Primeiro você separa as grandezas conhecidas, ok? E foca naquilo que a questão pede. Qual a grandeza desconhecida? Nesse caso é o deslocamento, ok? Como a questão deu trabalho, deu força, aí você tem que pensar, qual é a fórmula que relaciona essas grandezas? Só pode ser a definição de trabalho, né? Isso que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre o ângulo desses dois vetores, força e deslocamento, ok? É sempre assim, tá, galera? Usa a definição, certo? Nesse caso, a força era constante, aí a gente usa essa definição, ok? Essa definição de trabalho. Aqui no vídeo, no canal Matemática Cereje, nós temos uma playlist com várias resoluções, tanto do trabalho de uma força variável quanto de uma força constante, ok? Aí, se você quiser mais exemplos, acompanhe a nossa playlist, ou vai estar aqui no card ou vai estar embaixo na descrição do vídeo, tá certo? É isso. Se tiver dúvidas, deixa um comentário abaixo. Se quiser a resolução de alguma questão específica, manda pra gente. Tem os nossos contatos aqui embaixo, ok? Instagram, e-mail,
ok? E é isso. Até mais, Siri Cascudo. Tchau, tchau.